Olá pessoal, esse é um slide que eu fiz com base no livro Power Arc da Melanie Joy. A Melanie Joy é uma psicóloga, né? Ela é especializada em tratar sobre questões sobre machismo e especismo, e ela fez um livro chamado Power Arc e tenta mostrar como os diversos sistemas de opressão eles funcionam de maneira muito parecida, né? E esses sistemas de opressão, né, o sistema cultural equivocado, ela chama de Power Arc, né? Então, assim, elas funcionam, né, no final das contas a gente vai enxergar machismo, racismo, especismo, capacitismo, LGBTQIAPN+, fobia, né? Mas por trás disso tem todo um sistema, né, que sustenta essas práticas, essas opressões, né? E esse sistema ele é baseado em um tripé, né? Baseado em três questões fundamentais. A primeira delas é a hierarquia de valor. Para que exista essa opressão, alguém tem que se sentir superior e precisa colocar uma outra pessoa, né, um outro ser, em uma posição de inferioridade. Então, isso já é uma questão característica de todo esse sistema cultural, que é de colocar um superior e outro inferior, e isso é a hierarquia moral, a hierarquia de valor. E isso vai ser justificado por meio de uma série de crenças. E essas crenças, elas vão ficar invisíveis na sociedade. Elas vão ser tidas como algo que é normal, que é natural, ou que é necessário, né? Então, as justificativas, elas são tidas desse jeito, né? Ou seja, eu vou fazer aquilo porque isso sempre foi feito, meus avós já faziam, isso é o normal, né? É natural, isso é da natureza humana, da biologia e tal. Então, você vai ver isso, esse tipo de justificativa, né, vindo tanto, né, de questões de machismo, especismo, racismo, etc., né? E também a questão da necessidade. Não precisa, eu concordo que não é correto, mas é necessário, eu preciso fazer isso, não tem outro jeito, tem que ser feito assim e tal. Então, são os três N's, né, que a Melanie Joy traz, que são esse conjunto de crenças equivocadas e invisibilizadas, né, na nossa sociedade. E por último, o último ponto ali do tripé são os mecanismos psicológicos de autoproteção. Então, assim, não basta existir essas crenças, né? Essas crenças, elas precisam ser constantemente reforçadas e precisam ser justificadas, né? E aí vão surgir uma série quando alguém fala, olha, mas isso daí é uma crença equivocada, né? Essa crença que você está usando, que você está justificando, é uma crença equivocada. A pessoa se sente atacada. Como ela não percebe que existe um sistema de crença, né? E esse sistema cultural, a gente, por exemplo, no machismo a gente chama de patriarcado, né? É o machismo estrutural. No racismo é o racismo estrutural. No especismo é o especismo estrutural, né? A própria Melanie Joy, ela usa o termo carnismo, que é uma parte do especismo estrutural que está relacionado a comer carne, né? Mas o especismo ele vai muito além de comer carne, né? O especismo ele também está em outras práticas, né? Como o esporte, por exemplo, né? Ao usar animais para o esporte. O especismo está na parte de experimentação, né? Ao usar animais como modelos para experimentação. Então, o especismo vai além do que a Melanie Joy chama de carnismo. Mas, de qualquer forma, esses sistemas todos, eles vão estar sempre com base nessa... sustentado por esses mecanismos. E como a gente não percebe, outra coisa que é interessante que a Melanie Joy fala, que é quem está em posição de privilégio nesse sistema. Então, no machismo, os homens, eles não percebem, o sistema ele é invisível, ele não consegue perceber que existe aquele sistema, ele não consegue perceber que dentro dele tem aquelas crenças equivocadas, porque aquilo não está afetando o homem, né? O racismo é a mesma coisa, né? Os brancos não conseguem perceber o quanto os negros estão sendo oprimidos, o quanto eles estão sendo afetados pelo racismo estrutural. Então é uma tendência a achar que aquilo não existe, né? No especismo, todos nós, né, humanos,
estamos nessa posição de superioridade. Então, para todos nós, o especismo ele é invisível, né? E a gente precisa estudar, ou seja, a única maneira da gente entender que essas coisas existem é a gente estudar mesmo. Se a gente não estudar, a gente não percebe que essas coisas existem. Porque para a gente é o natural, é o normal, é o dia a dia. Então, a gente não vai ver que isso existe, né? Só quem está sofrendo que percebe. E no caso dos animais, quem está sofrendo são pessoas que são seres, né? Que tem dificuldade de comunicar isso para nós, né? De ter isso observado adequadamente do nosso lado, né? É claro que eles lutam contra isso, eles resistem à opressão também, mas eles resistem de uma maneira que a gente considera como sendo, é uma máquina, né? Tá pulando ali, né? Então, assim, a gente tomar consciência de que não é uma máquina que está pulando, que é um ser que está buscando seus direitos também, também é importante, né? E aí vão surgir, justamente como a gente não percebe isso, quando alguém mostra pra gente isso, ou tenta mostrar que isso existe, a gente não entende isso como sendo um sistema cultural, entende isso como sendo a nossa opinião. Então assim, não, é minha opinião que ele está atacando. Então, né, quando alguém fala, olha, a questão da natureza, né, não, mas é natural comer carne, né, porque o ser humano, tá, enfim... bom, a principal resposta para isso é da nossa natureza fazer um monte de coisas erradas, mas a gente tem o livre-arbítrio para se autocontrolar e não fazer as coisas erradas, né? Então, se algo faz mal para o outro, por mais que seja da minha natureza fazer aquilo, eu vou me refrear, né? Então, quando a gente fala uma coisa dessas para uma pessoa que acha que aquilo faz parte da opinião dela, ela sente a sua opinião atacada e daí ela vai tentar defender. E esses mecanismos psicológicos de autoproteção, eles acabam reforçando então o sistema e despejam mais cultura equivocada dentro daquele sistema. Mas uma coisa que é padrão em todos esses, como é um sistema equivocado, elas não resistem aos argumentos da ciência. Então, basta que os argumentos sejam colocados gradualmente e sejam comprovados cientificamente, eles não têm, esses argumentos eles não têm como resistir. Então esse sistema ele vai desmoronando. Então é uma tendência, aquela ideia, né, do ditado, a mentira tem perna curta. É uma tendência que todos esses sistemas equivocados eles vão sendo desmoronados ao longo do tempo, né? A questão só é que as pessoas precisam se abrir a entender o que está acontecendo, para entender que realmente aquele sistema, aquelas crenças são equivocadas e que precisam ser revistas, né? Então esse um resumo do que a Evelyn Joy traz de interessante nesse livro, né? Claro que ela traz muito mais coisas interessantes no livro, vale a pena ler o livro Power Arc, viu? Mas de qualquer forma esse é o centro, digamos assim, do conteúdo que ela traz no livro.